Bom, obrigado a todos pela presença, obrigado ao Michael e ao Rafael, nossos palestrantes de hoje. O tema de hoje é desigualdade racial no Brasil. Então, nós convidamos o Michael França, do INSPER, e o Rafael Guerreiro Osório, do IPEA, para nos apresentarem seus trabalhos recentes, suas reflexões recentes sobre o tema da desigualdade racial no Brasil, em diferentes dimensões. Então, nós combinamos aqui, vamos começar pela apresentação do Rafael, que vai falar, vai dar um panorama mais geral sobre desigualdade no Brasil, e em seguida passaremos ao Michael, que vai falar de um indicador que ele construiu com colegas do INSPER e que tem sido bastante utilizado na imprensa, é, de desigualdades raciais em três dimensões. Então, muito obrigado a todos. Enfim, sem mais delongas, passo a palavra para o Rafael Osório, por favor, Rafael. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui hoje para discutir esse assunto. Você está com a companhia de Michael. Então, eu vou falar um pouco sobre a desigualdade racial no Brasil nas 3 últimas décadas. Essa apresentação é baseada no texto para discussão 2657, que está publicado já, pode ser achado no site do IPEA. Então, eu vou começar falando um pouco das teorias, né, sobre a desigualdade racial. Estou assumindo aqui que eu não preciso explicar de início que o Brasil é um país onde existe muita desigualdade racial, isso já é amplamente sabido, né? Mas eu queria falar um pouco sobre as teorias, porque sempre foi um tema muito estudado na sociologia brasileira e várias teorias foram sendo desenvolvidas desde que a sociologia brasileira se tornou, digamos, mais moderna, institucionalizada nas universidades, mais ou menos a partir da década de 30, né? As teorias que têm sido elaboradas para explicar a desigualdade. Então, eu identifico uma primeira onda de teoria, né? Que não só eu, outras pessoas também, mas que é caracterizada por essa questão de falar de um preconceito de classe sem propriamente um preconceito racial. Seria isso que explicaria a desigualdade racial no Brasil, tendo como pano de fundo a escravidão e a proximidade da abolição da escravidão, né? Então, as pessoas escrevendo 1930, há pouco tempo, né? Algumas décadas apenas depois da abolição da escravidão. E esses primeiros estudos que tentaram explicar a desigualdade racial, entender como é que era isso, como que a raça interagia com a situação socioeconômica para determinar a posição dos indivíduos nas estruturas de classe, na estratificação socioeconômica, dependendo aí da perspectiva do estudo, nós tínhamos alguns pontos em comum que são sintetizados por essas passagens desses autores, né, que representam bem essas primeiras teorias que eu selecionei aí. Uma passagem do Arthur Ramos, né, dizendo que, fazendo essa relação ainda entre o tom de Só, pele e... só uma questão. Você está supondo que a gente está vendo essas frases? Eu achei que você ainda estava fazendo uma introdução. A gente não está vendo Não, sua eu estou apresentação, não. compartilhando a minha tela. Eu acho que não, hein? Eu não estou vendo a sua tela, não. É, É. é. Ainda bem que você falou, cara, senão... Não, quando você começou a falar das frases aí, é que eu entendi que você estava vendo coisas que nós não estávamos. Mas não tem problema não, porque eu passei um grande período na primeira. Agora você está vendo, né? Sim, sim. Arthur Ramos, Pearson. Vamos lá, então. Deixa eu botar a tela cheia aqui para ficar melhor. Você continua me vendo? Continuo. Você parece pequenininho e grande é a tela. A tela que você está Ah, mostrando. mas eu não estou em cima da tela, não, né? Não, não, não. Tá tudo certinho. Então, mas sem problema, porque não prejudicou nada, porque era justamente no ponto onde eu ia chegar aí nessas frases.
Poderia ter dado tempo de vocês já lerem, né? Porque aí vocês já podem antecipar, né? Essa aqui era a ideia. Mas tudo bem, para o próximo vai ficar preservado. Então tem essa coisa aí do Arthur Ramos, né? Relacionando até o tom da pele com a proximidade da escravidão, né? Quer dizer, quanto mais preto, mais próximo, mais provável que essa pessoa tenha sido escrava mais recentemente. Daí ela ocupar ainda, né? Ainda naquela época, no início do século XX, os degraus mais baixos da vida econômica social. E aí o Donald Pearson, esse é um outro estudo muito importante, porque ele foi publicado em inglês logo em 1942, algo assim, e é um estudo tão importante quanto o do Gilberto Freire para caracterizar a imagem no exterior do Brasil como uma espécie de paraíso das relações raciais, que foi um tema que foi perseguido por algum tempo. Então, o Donald Pearson foi estudar Salvador e ele entrevistou uma porção de gente da elite que disse que não tinha esse negócio de racismo, coisa nenhuma, imagina. Então ele chegou a essa conclusão de que não tinha propriamente castas baseadas na raça, só classes. Então o que tinha era um preconceito de classe, não de raça. Inclusive essa frase do Arthur Ramos é na introdução do livro do Pearson, porque ele faz um prefácio, né? Essa ideia é uma ideia que persistiu, então, por exemplo, a ideia aí do Tales de Azevedo já é um estudo da década de 60, também conduzido em Salvador, mas ainda preso nesse primeiro paradigma de que tem uma espécie de meritocracia racial, quer dizer, que a distribuição dos negros na estrutura de classe, ela está relacionada com essa proximidade da escravidão, mas com o passar do tempo isso vai embora. Essa é uma ideia que ficou. Mas mesmo assim, né, vocês veem nessa última citação aí que já tinha gente que estava levando isso muito a sério e que levantou a possibilidade. Olha, agora que não tem mais escravidão e que vai ter uma competição de verdade da população negra com os brancos, talvez o racismo possa emergir como uma reação, como uma forma de ter algum tipo de privilégio na seleção. Bom, então, depois, nessa sequência, veio uma outra onda de teorias que diz assim, não, como assim não tem preconceito racial? Esse pessoal vem estudar aqui com os Estados Unidos na cabeça e encontra aqui uma coisa diferente e acha que isso não é preconceito, mas tem preconceito aqui sim, e muito. Só que ele é de um tipo diferente. Então tem o texto clássico do Horaci Nogueira, do preconceito racial de origem e de marca, né? Que o preconceito no Brasil seria mais relacionado às características físicas, a cor da pele, a aparência da pessoa, e nos Estados Unidos mais a origem, não tão vinculado à cor da pele. Então, vários estudos foram dizer que não, olha, e aí por uma leva de autores brasileiros, né? Entre eles o Horaci Nogueira, que é um autor particularmente interessante, porque ele propõe toda uma teoria de como os mecanismos de mobilidade social contribuem para reproduzir a desigualdade racial na estratificação social, a desigualdade de classe entre raças, né? Só que nessa onda, você tinha também uma percepção que é bem representada aí pelo Florestan Fernandes e pelos seus alunos, que na transição para a modernidade, o preconceito ele é uma coisa irracional. Então, que ele é uma herança do passado, ele continua nas relações sociais, ele atrasa, por exemplo, a integração do negro na sociedade de classes, mas ele é uma coisa que tende a ir embora, porque ele não tem uma racionalidade condizente com a nova ordem econômica, moderna, urbana, industrializada que está se instalando no Brasil. Né? E aí a gente vê essa frase do Fernando Henrique Cardoso e do Ottaviani, num dos primeiros trabalhos aí da dupla, eles foram estudar cor e mobilidade social em Florianópolis. Tem um programa de estudar isso no Brasil inteiro. E aí eles chegaram a essa conclusão. Bom, na sequência, a gente teve uma outra onda, né, de teorias, que eu diria que é onde a gente está hoje, né? Onde a gente tem o próprio Fernando Henrique Cardoso, tipo, se desvinculando um pouco do pensamento do mestre, né, do Florestan Fernandes, né, e adotando uma outra formulação, já num livro mais maduro, no Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, onde ele diz que o preconceito está sendo ressignificado, que ele não é um arcaísmo,
que ele pode ter uma raiz histórica, mas que ele é adequado para os novos tempos e ele é revestido de novas funções, novos significados, né? E nisso ele é, na sequência, acompanhado aí pelos trabalhos do Hasenbalg e do Vale Silva, que vão fazer trabalhos baseados em surveys, em censos, com dados quantitativos, né? Muito rigorosos, né? E eles mudam um pouco, eles questionam, né, aquele paradigma do arcaísmo, do preconceito que vai embora, e eles vão dizer que não é assim que as coisas estão funcionando, né? Em particular, o Hasenbalg formula isso de uma forma muito direta, né, quando ele diz que a gente tem que desenfatizar o legado do escravismo. Então, olha, nós já estamos longe da abolição, não dá para dizer que os negros são mais pobres e que essa desigualdade existe por conta da escravidão. A escravidão ocorreu lá atrás e de lá para cá a sociedade vem se reproduzindo e o preconceito, a discriminação continuam funcionando como critérios que servem para definir a posição que as pessoas vão ocupar na sociedade, né? E ele vai além, ele vai dizer que é preciso lutar contra isso, politicamente, né? Mas então tem essa questão de desenfatizar o legado do escravismo e fugir da ideia de que isso vai embora, né? E o Nelson do Vale Silva, eu diria, bota pá de cal na história quando ele mostra, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis, com as técnicas mais avançadas que tinham no tempo, né? Que não se sustentava a ideia de que existiria uma democracia racial no Brasil, que existia uma desvantagem muito grande sofrida pelos não brancos, né? Pelos negros. Então, do ponto de vista da mobilidade social, o que isso representa, né? Eu estudei isso na minha tese de doutorado. É difícil a gente estudar isso, porque a mobilidade intergeracional ela ocorre no longo prazo, a gente não tem bons dados, mas a gente, às vezes, consegue ver um pedacinho dessa coisa acontecendo. Então, aí no observado, né, a gente tem uma matriz de transição representada graficamente, né? Então, você tem aí no eixo X a origem das pessoas, décimos da distribuição da renda domiciliar per capita em 1976, quando elas tinham de 15 a 19 anos e estavam morando na idade dos pais, e depois no eixo Y a gente tem o destino dessas pessoas em 1996, quando elas já eram chefes e cônjuges, já tinham suas próprias famílias, estavam nos seus próprios domicílios 20 anos depois. Então, o que a gente vê aí não é uma coisa muito inesperada, é um padrão comum em estudos de mobilidade, é muita persistência ali nos extremos, né? Na sociologia existe uma explicação para isso, que existe uma diferença estrutural, muitas vezes, entre a estrutura de classes na origem e na base, na base e no fim. Aí não tem, porque aí é tudo relativo, né? Então, em tese, se não existisse na sociedade nenhum padrão que determinasse a mobilidade das pessoas influenciando por classe, por origem social, a gente ia ter o padrão esperado, que é o padrão da esquerda, onde as bolinhas são todas do mesmo tamanho. Então, 1% das pessoas que eram pobres e foram para o 10º mais rico, mais 1%, então você tem 1% em cada uma das 100 células possíveis da matriz. Você tem uma distribuição perfeita entre origens e destino. Então, a gente espera que numa sociedade que seja, digamos assim, meritocrática, a gente teria uma coisa mais próxima desse desenho da esquerda. O que a gente tem é o desenho da direita, onde vocês veem que as bolinhas que representam as trajetórias mais distantes, tipo sair do primeiro décimo do mais pobre e ir para os 10% mais ricos, elas são tão improváveis que às vezes você nem vê o pontinho delas. Então, tem uma tendência as pessoas permanecerem no décimo de origem ou muito próximo dele, mas no meio a coisa é um pouco mais dinâmica do que nos extremos. Quer dizer, é muito difícil de deixar de ser muito pobre e muito difícil de deixar de ser mais rico. Bom, aí é o padrão de mobilidade, de novo, separado, negros e brancos. Então, vamos imaginar que são dois países separados, né? Um só tem os negros e outro só tem os brancos. O interessante é que o padrão de mobilidade é muito parecido, né?
Você pode até ver uma pequena diferença aqui e ali, uma outra coisa, mas ó, é muito parecido com o observado para o geral, né? Agora, o que que acontece quando a gente bota todo mundo junto na mesma distribuição de renda? Acontece isso aqui. Então, é uma mobilidade de curta distância, né, que provoca a alta persistência intergeracional, que tem sido vista nos estudos brasileiros que estudaram mobilidade de renda. Quer dizer, as pessoas estão lá onde elas estavam no início ou estão muito perto, né? E com esse padrão, e por ele ser muito parecido para negros e brancos, o que acontece é que quando você joga isso na distribuição inteira, isso quer dizer que os negros estão circulando ali embaixo e os brancos estão circulando no topo. Então, pode ter muita mobilidade, mas não muda nada. Então, a minha ideia nesse último texto foi ver em que medida isso estaria mudando desde o tempo que eu fiz, quando eu fiz a minha tese de doutorado, os últimos dados que a gente tinha eram de 2006. E já tinha dados de 2009, de 2019. Então, eu fui ver assim, será que isso está mudando? Por quê? Porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, parecia que estava começando a mudar. Então, a gente vai ver aí, né, por exemplo, nesse gráfico aí, eu escolhi indicadores de renda para falar da desigualdade racial, acho que é bem emblemático, acho que não vou ficar discutindo por que renda, porque senão não dá tempo, né? Mas a média da renda é o primeiro indicador de desigualdade racial. Existe uma diferença enorme entre a média da renda. A média da renda, os brancos, a renda média dos brancos domiciliar per capita é quase sempre 2 ou mais vezes a dos negros, né? Um pouquinho mais. Mas está vendo que ali em 2006 parecia que, se você estivesse olhando ali de 2006, parecia que estava caindo, né? Mas depois estabiliza de novo. Isso aí eu tenho uma hipótese sobre isso que eu vou lançar aqui para vocês, que eu ainda não estudei muito não, mas eu quero lançar aqui no ar, porque eu acho que é uma coisa bacana para ser estudada. Bom, e a gente vê, quando a gente vê as rendas médias, uma coisa que, assim, é triste, é difícil de acreditar, né? Mas quando a gente olha, a gente vê que os melhores anos ali dos negros, né, 2019, quando a renda domiciliar per capita média chega aí 12,73 dólares PPP por dia, 2011, quer dizer, nós estamos deflacionando aí, né, tentando pelo menos. Essa renda, ela é pior do que a renda dos brancos em todos os pontos da série dos brancos, menos 1992 e 93, que foram anos horrorosos, em todos os aspectos. Quer dizer, é uma coisa para fazer pensar mesmo, né? Como que essa diferença é enorme e como que ela é estável, que é o que a gente vê embaixo quando a gente vê a razão. A gente pode ver outro indicador, então. Aí eu escolhi um indicador de desigualdade fácil, que é um indicador de desigualdade que é decomponível por grupos, né? O Gini não é, mas o L de Tile é. Eles compartilham algumas propriedades, né? Então eles vão tender a concordar na avaliação da desigualdade. E eu botei aí a série total brancos e negros nesse período. Então a gente vê que parece que tem uma aproximação aí da desigualdade, né? Dos negros, a desigualdade entre os negros parece estar aumentando mesmo no período mais recente. Quando a gente decompõe o indicador total entre a desigualdade entre os negros, entre os brancos e entre os grupos, né? Que é a diferença das médias, basicamente, né? A gente vê que entre os grupos tem dado uma diminuidinha, mas é bastante estável. E a grande diferença é que aumentou muito a contribuição da desigualdade entre os negros, né? Por esse indicador, que é um indicador que é mais sensível ao que acontece na cauda de baixo da distribuição, daí o fato também dele valorizar a contribuição dos negros para a desigualdade, porque eles estão concentrados na cauda de baixo. Bom, e aí essa aqui é a coisa que eu acho que é interessante aqui de ver que está acontecendo ao mesmo tempo, junto com essa coisa toda que ajuda a explicar por que essa contribuição para a desigualdade aumentou. Porque o L de Tile, quando ele é decomposto, os componentes dele são ponderados pela fração da população, né? E essa fração da população a gente sabe que está mudando. Então, todo mundo sabe, olha, os negros eram 46% da população, agora eles são mais da metade. O que a gente não tem visto com tanta frequência é que isso é uma coisa que é diferente por faixa de renda, né? E esse não é um fenômeno que é explicável demograficamente. Então, tanto o Petruccelli, né, do IBGE, quanto o Serguei Soares estudaram isso, tem papers e estudos publicados sobre isso, mostrando que isso deriva da mudança da percepção racial. As pessoas mudaram
a sua forma de classificar. E essa mudança, ela do ponto de vista relativo, ela é mais intensa entre pessoas mais ricas. Então, no TD, eu especulo que isso é um dos fatores que pode ter a ver com tanto com essa redução né, da desigualdade entre grupos, porque em alguma medida, se pessoas que se declarariam brancas agora estão se declarando pretas e pardas, é como se elas estivessem transitando com a sua renda de um grupo para o outro, você está tirando um pouquinho da desigualdade entre grupos e da desigualdade entre os brancos e jogando isso para dentro da desigualdade entre os negros. Dá para testar isso, obviamente, e estudar isso de uma forma mais rigorosa, mas isso foi algo que eu não tentei dessa vez. E, finalmente, eu queria mostrar para vocês isso, que esse é um indicador que independe um pouco da fração dos negros na população. Então, a ideia desse indicador é o seguinte, para ser rapidinho, né, porque eu estou chegando nos meus 25 minutos, imagina uma sociedade onde o negro mais rico tem renda menor que a do branco mais pobre. Tá certo? Nessa sociedade, esse indicador aí seria 100%, ou seja, a concentração da população negra entre os mais pobres seria 100%, simplesmente porque tem um ponto de corte ali onde para baixo todo mundo é negro e para cima todo mundo é branco. Uma sociedade de casta de renda, tá certo? Essa sociedade seria 100, tá? E a interpretação desse indicador é essa mesma. Nós estamos a 40% do que seria, do ponto de vista da concentração dos negros na extremidade inferior da distribuição de renda, a gente estava mais ou menos 40% do que seria essa sociedade de castas de renda. E agora nós estamos aí nos 35%. Mas ele também é um indicador que não mudou muito. Então, resumindo assim, para deixar aí para o debate, e eu acho que o Michael vai mostrar coisas que complementam bastante isso e ajuda a entender isso também, né? Nesse período de 3 décadas, a renda média dos brancos persistiu sendo o dobro da renda dos negros. De 1986 a 2013, a pior renda média dos brancos esteve sempre acima da melhor renda média dos negros. Em 2014, quando a renda média dos brancos chegou lá a $24 por dia, aí ultrapassou o mínimo histórico dos brancos, que foi de $12. Né? E só em 2019, a maior renda média dos negros superou a dos brancos em algum ponto da série histórica deles, mais os de 92 e 93, que foram os primeiros. A redução da desigualdade racial de renda, mesmo que ela tenha ocorrido, ela foi muito pouco, mas uma parte dela deve ter sido provocada por essa hipótese que eu estou levantando aí do aumento de pessoas que, no passado, né, numa outra sociedade, se declarariam brancas, talvez, né, ou estariam de alguma não se declarariam como pretas ou pardas entre as pessoas de rendas mais altas. Isso pode estar causando esse deslocamento. E aí, com esse aumento da fração da população negra também, a contribuição da desigualdade entre os negros para a desigualdade brasileira, ela aumentou, né? Então, isso aí é uma outra coisa que tem a ver com como que a mudança da composição racial afeta esses indicadores que a gente está vendo, como que a situação muda um pouco em função disso, né? E pouco mudou a concentração dos negros nas camadas de baixa renda, quer dizer, a gente tem uma situação relativamente estável. Então, às vezes eu penso assim, parece que mudou, mas nós estamos vendo a mesma estrutura relativa numa sociedade que é muito mais opulenta, em alguns sentidos, né? Mas pelo menos não tão pobre quanto o Brasil de 1986. Então a gente tem essa impressão de que mudou. Mas do ponto de vista relativo, as coisas não mudaram tanto assim quanto parecem. E aí eu levanto esses pontos, né, que ficam aqui para a gente pensar, né? A primeira, essa questão que a desigualdade racial e a de renda elas são faces da mesma moeda. A gente não vai conseguir vencer uma sem atacar a outra. É muito importante a gente ter isso em mente. Eu, particularmente, acho que, dado que a gente não tem dado de mobilidade social com frequência, a desigualdade racial e a persistência dela são o melhor indicador que a gente tem do quanto que a nossa desigualdade de oportunidades continua elevada.
né? Porque essa inércia que é provocada por esse regime de baixa mobilidade de renda, que é ruim para todo mundo, ela garante por si a transmissão da desigualdade racial por muitas gerações, que é uma tese do Horaci Nogueira, lá no Relações Raciais e Itapetininga. Quer dizer, se você tem uma situação inicial onde um grupo, no caso os negros, tá por baixo na estratificação social e a mobilidade é baixa, você não consegue reverter isso no longo prazo. Se, além disso, você ainda joga racismo e discriminação por cima, que ocorre o tempo todo, né? Por mais que possa ter melhorado um pouco em vários aspectos, continua tendo e muito, né? Isso não muda, certo? Então, a gente tem que pensar nisso, porque nos últimos tempos a gente houve eu diria assim, inspirado, né, por aquela mudança teórica dos anos 70, essa ideia muito forte de que não, nós temos que partir para as políticas específicas para valorizar a negritude, etc., combater as ideias, o que é corretíssimo, é claro, mas isso dissociado dessas desigualdades socioeconômicas e regionais, algumas das quais o Michael vai mostrar para a gente, não vai conseguir produzir, fazer com que a gente tenha grandes avanços na desigualdade racial em poucas décadas, porque a gente foi relativamente bem nessas coisas nas últimas décadas. Se a gente pensar no Brasil da metade da década de 80 e no Brasil de hoje, por mais que se possa pensar que houve algum retrocesso em termos de políticas públicas nessa área, não dá para dizer que o Brasil é igual do ponto de vista, por exemplo, da tolerância à discriminação, mas também não quer dizer que ela diminuiu muito porque não existe mais tanta tolerância. Então, eu queria deixar isso aí levantado, que a gente tem que avançar nesse entendimento de que todas as iniciativas que combatem a desigualdade também são políticas para a população negra. Então, sim, para deixar só um exemplo e passar logo para o Michael, quando a gente discute a dedução por dependente do imposto de renda e das despesas com educação e saúde dos titulares e dependentes das famílias de renda alta, isso não é só imposto de renda, isso é desigualdade racial também. Então, é isso que a gente precisa ver, porque a gente precisa atacar esse problema por todos os seus lados, porque por mais que a gente queira separar do ponto de vista analítico, no mundo real as coisas andam sempre juntas. Então, obrigado. Obrigado, Rafael. A gente que agradece. Vamos passar então para a apresentação do Michael. O Danilo até já mandou uma pergunta aqui para o Rafael, mas eu acho que o Michael vai responder essa pergunta, porque pelo menos o estudo do Michael abordava a questão da educação. Então, Michael, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Ótimo. Obrigado, Marcos. Obrigado também, Rafael, e a presença de todos e todas aí. Eu vou compartilhar aqui rapidamente minha apresentação, só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Ótimo. estamos visualizando tela cheia. Tá. Deixa eu tirar aqui o quadradinho que está mostrando vocês. Tá. Bom, pessoal, a apresentação de hoje eu dividi em dois tópicos gerais. O primeiro eu vou conversar aqui rapidamente sobre um tópico que eu acho bem importante, que é sobre desempenho educacional, tá? E como isso pode implicar na desigualdade racial. E em seguida eu vou entrar mais profundamente no índice de equilíbrio racial, tá? Porque, deixa eu passar aqui. Tá. Por que começar com desempenho educacional? No caso americano, na área racial, né, a gente sabe que ali já faz algum tempo que existe uma série, né, de estudos ali olhando para a questão racial com uma perspectiva, né, empírica, econométrica, bem aprofundada, tá? E o diagnóstico, no caso americano, tem convergido para a área, assim, para o argumento de que é muito importante você diminuir, né, o desempenho,
o gap educacional, né, na performance educacional entre brancos e negros, porque fechando esse gap, você consegue impactar uma série de variáveis ali no curto, médio e longo prazo, tá? Por exemplo, o Roland Flyer, que é um grande especialista na área, ele desenvolve uma série de estudos, né, com uma abordagem econométrica bem sofisticada. Ele vai argumentar ali que o principal problema americano recente é procurar justamente diminuir essa lacuna no desempenho educacional entre brancos e negros, tá? E basicamente a motivação é essa, que você fechando esse desempenho educacional de performance entre brancos e negros, você tem ali uma série de efeitos, né, que vai do fechamento ali do gap, né, nos rendimentos, até desemprego, encarceramento e variáveis de saúde, tá? É, e basicamente, você tem um amplo conjunto ali de pesquisas também mostrando que a lacuna, né, nesse desempenho educacional começa ali na infância, tá? Então, quando as crianças nascem, né, em muitos contextos, no caso americano, você não nota tanto um gap assim de desempenho, né, educacional, mas conforme vai passando um tempo, esse gap vai ampliando, tá? E, basicamente, os dois principais motivos, né, para explicar essa diferença, né, no desempenho escolar seriam as condições socioeconômicas e também a discriminação, tá? Então, eu vou passar rapidamente por esses dois canais, começando primeiro com as condições socioeconômicas. Então, a gente sabe que tem uma série de pesquisas ali mostrando que temos uma correlação positiva, né, entre a renda domiciliar e o desempenho do indivíduo. Não só escolar, mas em relação a vários resultados que ele vai alcançar na vida, tá? A renda per capita ali, a renda domiciliar, vai favorecer o indivíduo em uma série de formas. No caso da questão, né, de aprendizagem, né, na questão educacional, existe vários canais que a gente pode sair, né, da condição do ambiente familiar, ali, da condição do domicílio, até levar a um melhor desempenho do indivíduo, tá? Um deles, que também já foi muito explorado pela literatura empírica, mostra ali que crianças que vivem em ambientes mais desfavorecidos, né, vão entrar em contato com um vocabulário significativamente menor, tá? E isso, consequentemente, vai ter ali um expressivo impacto no desempenho escolar da criança. Outro que seria que os pais, né, que tendem a ser ali visto como os primeiros professores das crianças, vão apresentar, né, tendem a apresentar um baixo nível de conhecimento para transmitir para essas crianças, né, e consequentemente vai impactar o processo de aprendizado delas, tá? Então, se a gente pensar a questão educacional brasileira, né, a gente sabe que a gente vive num país que foi um desastre, né, a respeito da educação, tá? E que acabou afetando de forma mais significativamente a população negra, tá? Então, se a gente olhar o nível de escolaridade da população negra, principalmente nos cortes mais antigos, a gente vê um gap ali educacional entre brancos e negros gigantesco, né? Mesmo se a gente controlar ali pela renda, tá? Então, e isso vai impactar também mais as crianças negras, tá? Porque os pais, né, vão ter ali um nível educacional menor e, consequentemente, tende a ser piores professores, né, para transmitir ali conhecimento para as crianças, tá? E não só isso, como também existe uma série de pesquisas aí mostrando que famílias carentes tendem também a encorajar menos as crianças no seu processo de aprendizagem, tá? E também o círculo, né, de amizades dessas pessoas tende a ser formado por pessoas com baixo nível educacional, tá? Então, as crianças, né, que nascem em um ambiente mais favorecido, né, tem toda uma condição ali socioeconômica que vai afetar significativamente, né, o desempenho delas, o desempenho escolar delas e esse processo de aprendizado. Tá? Então, se a gente pegar ali
uma escola de periferia e comparar ali crianças brancas e negras, tá? É possível, né, que mesmo que seja uma escola de periferia, que a condição socioeconômica ali dos negros vai ser inferior da que dos brancos, tá? Se a gente controlar, por exemplo, para a renda, nessa análise, é possível, por exemplo, que na hora que a gente olha a escolaridade dos pais, a escolaridade dos pais do negro vai ser inferior do branco, tá? Se a gente controlar por todas as condições ali socioeconômicas e demográficas possíveis, ainda vai restar uma outra coisa que é o viés racial, tá? Que é a discriminação. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, um caso até que eu citei na minha última coluna da Folha, se a gente comparar ali um indivíduo, né, dois irmãos que nascem, né, no mesmo ambiente familiar, fruto de um casal interracial, só que um vai nascer ali com uma pele relativamente mais clara e o outro com uma pele relativamente mais escura, mais retinta, as vivências dessas duas crianças vão ser totalmente distintas, tá? A criança de pele mais clara vai tender a ser menos discriminada do que a criança de pele negra. E isso também pode afetar ao longo do tempo, tá? Os resultados que esses indivíduos vão atingir. Mas antes de entrar na questão do viés racial, da discriminação, eu acho importante destacar um pouco a questão das intervenções na primeira infância, tá? Por que isso? Porque no caso americano, já faz algumas décadas que eles têm feito uma série ali de intervenções e iniciativas na primeira infância e juventude e encontrado uma série de resultados bem positivos, né, no desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, essas intervenções possuem um potencial significativo ali de ajudar a quebrar o ciclo, né, de perpetuação da pobreza, tá? Isso é interessante porque lá, né, eles, a partir de muito tempo de pesquisas, né, empíricas e estudos, eles estão conseguindo ter um diagnóstico meio claro, né, de como está a situação racial, né, a situação socioeconômica e tem instrumentos ali, né, no sentido de políticas públicas bem interessadas no sentido de dar uma melhor resposta para isso, tá? O desafio deles atualmente é muito tentar entender se essas iniciativas, intervenções que foram realizadas em alguns lugares específicos, né, que tem uma validade interna ali significativa, se vai ter uma validade externa, né? Ou seja, se ampliar essas iniciativas de forma significativa ali para todo o território americano, vai continuar dando o mesmo impacto, tá? E além disso, também tem esse próprio desafio que é a expansão, né, de uma política pública e iniciativas que aconteceu em um caso isolado ali, né, um caso mais restrito, ampliar isso de larga escala é uma coisa que não é tão trivial também, tá? Mas em si, o que eu acho bem interessante é isso, né? Que lá eles têm um bom diagnóstico do ponto de vista empírico dessa situação racial, tá? No caso brasileiro, infelizmente, eu não vejo dessa forma, tá? A gente tem aí uma série de pesquisadores ligados a ciências sociais, a psicologia, em vários campos, né, desenvolvendo esse debate já há um bom tempo, tá? Mas do ponto de vista empírico, eu acho que a gente ainda falta avançar muito e tem muita coisa para fazer ainda, tá? É... No que diz respeito especificamente à questão do viés racial, eu considero o viés racial como um pressuposto central de um debate racial, tá? E o que eu digo aqui que é um viés racial, basicamente é uma ideia ali que a cor da pele, a aparência, a fisionomia da pessoa vai causar ali uma diferenciação na percepção, né?
e, consequentemente, isso pode levar a uma diferenciação no tratamento, tá? Então, e isso é importante dizer, e pegando um gancho na apresentação do Rafael também, que a gente sabe, né, que a gente teve todo um período aí histórico, né, da construção, né, de uma imagem negra relativamente mais valorizada, com uma série de preconceitos, né, e atitudes de manifestações racistas, né, e discriminatórias. Essas manifestações mais explícitas foram diminuindo ao longo do tempo, né? A gente foi tendo uma conscientização da sociedade a respeito dos desafios raciais, mas grande, uma proporção considerável, né, de todo esse viés racial acabou ficando nas nossas instituições, tá? Então, hoje na sociedade brasileira, mesmo que o indivíduo não tenha uma manifestação explícita de um viés racial, muitas vezes ele acaba agindo de uma forma ali, relativamente inconsciente, até implícita, tá? Então, eu costumo dar um exemplo que seria o seguinte: se você pegar uma pessoa, né, uma criança, por exemplo, que nunca tenha tido um contato com racismo, viés racial na vida, né, que sempre morou num lugar isolado, numa ilha, onde que for, se pegar ela e colocar na sociedade brasileira, rapidamente ela pode começar a agir de acordo com um viés racial, tá? Então, como que isso iria ocorrer? Bom, essa criança vai sair na rua, vai ver a nossa profunda desigualdade social e vai perceber que a desigualdade social está correlacionada com a desigualdade racial. Então, a partir do momento que ela começa a ver ali indivíduos brancos em posições de maior status social, maior prestígio, né, e os negros em uma posição de maior vulnerabilidade social, isso pode afetar a percepção que ela tem em relação às características raciais, tá? Mesmo que essa criança, por exemplo, não tenha atitude, uma manifestação explícita com viés racial, ela pode ali nas micro-relações inconsciente agir a partir de um viés racial. Tá? O mesmo vai acontecer, por exemplo, quando essa criança chega em casa, ligar a TV e ver um viés racial ali sendo apresentado pela TV, na hora que ela abrir os materiais didáticos e ela vai ver ali um viés racial também nos materiais didáticos do Brasil, tá? Nas escolas. Então, você tem todo um conjunto, né, institucional no Brasil que ainda tem um viés racial lá inserido, né? E mesmo que a gente consiga, por exemplo, zerar com esse viés racial das pessoas atual, o simples fato dela ser jogado na sociedade brasileira, nossas instituições podem fazer, educar essas pessoas para agir de uma maneira com um viés racial, tá? Isso é importante por quê? Porque a gente, como o Rafael destacou, a gente sabe que a gente vive num país em que a gente tem uma mobilidade social muito baixa, tá? E uma mobilidade social geral, tá? Não só dos negros quanto dos brancos, tá? Então a gente precisa pensar ali políticas públicas, né, eficientes para tentar melhorar, né, essa mobilidade social no Brasil. A gente precisa pensar em políticas para a gente também quebrar com essa pobreza estrutural que a gente tem, né? Que a gente sabe aí que apesar de a gente ter alguns avanços no combate à pobreza no Brasil, vem uma crise e joga milhares de novo para baixo da linha da pobreza, né? A gente não tem conseguido quebrar nossa pobreza de uma forma estrutural, né? Fazer com que os indivíduos não voltem para baixo da linha da pobreza. Então, a gente tem um desafio muito grande no Brasil, que é a condição socioeconômica por si só, tá? De gerar políticas públicas no sentido de melhorar a nossa condição socioeconômica. Só que tem um agravante ainda maior, né, que aumenta ainda a complexidade dessa questão, que a gente ainda tem essa questão do viés racial, tá? Que a população negra acaba que está em uma proporção maior, ali, vivendo em condição de vulnerabilidade social, e ainda vai pagar ao longo da vida esse custo do viés racial, tá? Então, quando a gente pensa em política pública, é importante
pensar no social e também mecanismos, né, baseado em fatos e evidências, que vão ajudar ali a quebrar com esse viés racial intrínseco à sociedade brasileira, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a questão da mobilidade social, ou melhor, mobilidade educacional no Brasil, a gente tem ali que a chance, né, de, por exemplo, de filhos terem ensino superior condicional aos diferentes níveis de escolaridade do pai, a chance do negro vai ser menor do que o branco, né, independentemente do nível de instrução do pai. Tá? Isso tanto considerando a PNAD de 96 quanto a 2014. Tá? Então, por que, né, os negros, né, vão ter ali uma probabilidade bem menor de chegar ao nível superior, tá? Independentemente do nível de escolaridade do pai? Justamente por isso, porque os negros, né, além de estar em uma proporção maior ali, em uma condição socioeconômica desfavorecida, eles também têm esse custo do viés racial ao longo da vida da discriminação, tá? Então, a gente pensar em mobilidade social no Brasil, a gente tem que pensar em atuar, né, em várias frentes e uma delas também é relacionado a essa questão do viés, tá? Dito isso, índices de equilíbrio racial, tá? O que que ele é? A ideia do índice, basicamente, é uma métrica que nos permite ali, fazer uma comparação entre duas distribuições, tá? Então, a gente olha, por exemplo, uma determinada empresa, começando com ocupação, tá? Mas a gente pode olhar comparar qualquer duas variáveis, tá? Pode ser, por exemplo, ocupação de uma empresa, pode ser quantidade de pessoas com ensino superior numa determinada cidade, estado, etc. Mas começando com a ocupação de uma empresa, a gente pode olhar ali, por exemplo, na ocupação de diretoria de uma empresa, a gente olha ali o percentual de negros que tem naquela ocupação de diretoria. E aí a gente compara com a população economicamente ativa do estado onde que aquela empresa está inserida, tá? Então, eu tenho um percentual de negros na ocupação e tenho um percentual de negros na população economicamente ativa, tá? Se fosse independente, né, essas duas expressões fossem relativamente independentes, era de se esperar um certo equilíbrio ali entre essas duas distribuições. A gente sabe que isso não ocorre, né, porque a gente tem todo esse processo, né, que levou às condições socioeconômicas diferentes e a um viés racial. Então, se a gente olhar para as ocupações de maior prestígio, você vai ter ali uma sobre-representação de brancos, tá? E ocupações de menor qualificação, você vai tende a ter nas empresas uma sobre-representação de negros, tá? O que o OER faz, o que esse índice faz, é olhar o quão desequilibrada, por exemplo, uma ocupação está. Então, um índice do lado negativo, o índice vai de -1 a 1 positivo. Quando está do lado negativo, indica que você tem uma sobre-representação de brancos naquela ocupação. Quando está do lado positivo, indica que você vai ter ali uma sobre-representação de negros naquela ocupação. E quando estiver próximo de zero, indica que você tem um equilíbrio racial naquela ocupação, tá? Então, por exemplo, se me falar que uma determinada diretoria de uma empresa tem 56% de negros, né, e me falar que ela está equilibrada, eu vou falar que está errado, tá? Por quê? Porque a gente tem que comparar com a população onde que a empresa está inserida. Se tiver 56% de negros e a empresa estiver localizada no estado de São Paulo, você vai ter uma sobre-representação de negros, porque o estado de São Paulo tem menos do que 56% de negros. Se estiver na Bahia, aí você vai ter uma sobre-representação de brancos, porque a porcentagem da população negra lá é maior, tá? E se essa empresa tiver distribuída de uma forma aleatória dentro do Brasil, né, no Brasil, tiver 56% de negro, que é um percentual de negros da população brasileira, então tem um equilíbrio racial, tá? Isso é importante porque justamente por isso, para essa questão do desequilíbrio, né, racial regional, né? A gente sabe que Sul e Sudeste tem um percentual
bem maior de brancos, né? E Norte e Nordeste tem um percentual bem menor, né, de brancos e maior de negros, né? E isso pode fazer com que, por exemplo, possivelmente as relações raciais no Sul vai ser diferente no Norte e Nordeste, por uma série de motivos, tá? Primeiro, que no Sul o negro vai ser minoria, tá? No Norte e Nordeste vai ser maioria, tá? Segundo, as condições de colonização foi muito diferente no Brasil, tá? Como a raça é uma questão social, tá? Uma construção social, é, no, no meu entendimento, não faz tanto sentido muitas vezes ficar num discurso tão agregado que nem muitas vezes é no Brasil, tá? Então, a gente tem que começar, o que eu tenho argumentado no debate público, a gente tem que começar a olhar mais para essas particularidades regionais e entender se as condições, né, dos equilíbrios raciais são parecidos entre as diferentes regiões do Brasil, tá? E o índice é um primeiro instrumental, né, uma primeira proposta que ajuda a gente a fazer isso, tá? Por quê? Porque conforme você está comparando essas duas distribuições, você meio que está padronizando em uma métrica só, e aí a gente consegue ver os equilíbrios sociais no Brasil inteiro, né, e ver onde que está mais equilibrado e onde que não está tão desequilibrado, tá? E aí, o índice apresenta algumas vantagens, né? Uma delas é a simplicidade, não é uma coisa muito complicada de ser calculada, é relativamente simples, tá? O índice vem de uma distribuição binomial, e aí você tem dois parâmetros, né, para comparar as duas distribuições e basicamente ver o quão é improvável, né, uma situação está muito longe ali da outra, uma distribuição está muito longe da outra. Basicamente, essa é uma ideia geral, uma estatística do índice, tá? Mas é relativamente simples de ser computado e permite essa avaliação e monitoramento, tá? Então, por que essa questão de avaliação e monitoramento também é importante? Primeiro, se a gente começar a perceber que alguns lugares estão avançando bem mais rapidamente no sentido de uma equidade racial do que outros lugares, a gente pode ir lá, né, nesses lugares e tentar entender um pouco mais o que está acontecendo ali, tá? Será que foi alguma política pública específica, alguma iniciativa, investimento em educação, será o que que foi? Tá? E aí, eventualmente, identificando, né, essas práticas, poderia dissipar para os outros lugares as melhores práticas, tá? E também entender aqueles lugares que não estão avançando, né, no sentido de um maior equilíbrio racial, se tem alguma particularidade ali, o que está acontecendo, tá? No caso específico das empresas, a gente começou esse projeto no final do ano passado, muito em função de uma pauta ESG, tá? Que está muito forte no exterior, começou a ficar muito forte no Brasil também. E a ideia é ligar essa discussão ESG com a questão racial e o índice. Opa, deu uma travadinha. Vocês estão Michael, escutando Michael, agora? agora Oi. voltou, agora voltou. Tá ótimo. Me avisa aí se travar de novo, tá, pessoal? Às vezes minha internet aqui dá umas travadinhas. Você estava falando da E- pauta ISD, aí parou depois disso. Tá. Então, o primeiro trabalho, né, projeto que a gente fez foi para um grande projeto relacionado a essa pauta ESG. Não vou entrar muito muitos detalhes aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? É, Depois, qualquer coisa, eu posso voltar nas perguntas e explicar um pouco mais. Então, eu tenho uma agenda relativamente grande, né, de usar esse índice, né? Um deles foi aqui para que a gente desenvolveu esse índice ESG de equidade racial. Outro deles foi para a Folha, tá? O índice Folha de equilíbrio racial, o IFER, que acabou saindo várias reportagens aí na imprensa, tá?
E um outro que eu estou fazendo é uma espécie de mapeamento, né, do equilíbrio do mercado de trabalho formal brasileiro ali para o Ministério Público do Trabalho. E a gente está lançando meio que um observatório da situação racial no Brasil, tá? Nesse índice da Folha, qual que foi a ideia? Tentar sintetizar ali um número, né, várias características ali que a população negra, várias barreiras ali que a população negra vai enfrentar ao longo do tempo, né? Então, a gente aplicou o índice de equilíbrio racial no ensino superior, tá? A ideia seria que olhar ali para o ensino superior, você já acaba meio sintetizando ali muitas barreiras ali que a população negra vai enfrentar na trajetória, né, escolar. A gente também aplicou o índice para os 10% mais ricos da população, tá? E a ideia seria que, com isso, a gente consegue filtrar ali várias barreiras relacionadas ao mercado de trabalho, tá? No Brasil, se o mercado de trabalho, a gente sabe que tem mercado de trabalho formal, informal, e tem as barreiras que às vezes atrapalham a população negra subir de ocupação. Então, a própria questão da discriminação direta, indireta, também pode afetar a ascensão dos negros. Então, olhando lá para cima, a gente conseguiria meio que dar um número assim, no sentido de filtrar as barreiras no mercado de trabalho. E, por fim, a gente olhou para o envelhecimento da população, tá? Que a ideia, olhando para o envelhecimento, seria que de filtrar ali, por exemplo, condições de saúde, violência, que são distintas entre os grupos sociais, saneamento básico, etc. Tá? Então, o índice e folha de equilíbrio racial vão ter esses três componentes, tá? Que no final a gente agrega esses três componentes e gera o índice folha. Olhando para esses três componentes de uma forma individual, olhando para a questão do ensino superior, a boa notícia é que tem ali uma certa tendência, né, de convergência no ensino superior. A gente olhou ali 2012 a 2019, os dados da PNAD contínua, e se continuar essa tendência, pode levar ali 27 anos para a gente atingir um equilíbrio racial no ensino superior, tá? Na pós-graduação, o cenário, né, de desequilíbrio é bem maior do que se a gente comparar ali com uma graduação, tá? E uma notícia bem ruim é que não existe, por exemplo, convergência na renda. Se a gente olhar os 10% mais ricos da população, a gente não notou ali nenhuma tendência de convergência na renda, tá? Em um sentido de um maior equilíbrio racial. E também a questão do envelhecimento da população, apesar do desequilíbrio não ser tão acentuado, né, quando a gente olha para a questão do envelhecimento, é, o lado ruim é que também está com uma tendência de piora aí ao longo do tempo, tá? Bom, eu acho que é basicamente isso, pessoal. Eu tive que falar um pouquinho rapidinho aqui, porque eu me enrolei um pouco no tempo, tá? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas que eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Muito obrigado, Michael. Agradeço a ambos, Michael e Rafael. Vou passar aqui algumas perguntas que chegaram da audiência. Então, primeiro aqui, o Danilo havia perguntado sobre se houve alguma redução na desigualdade educacional, era isso que eu estava me referindo, que acho que foi respondido agora no final pelo Michael. E Igor Pereira pergunta: Ei, Rafael, excelente apresentação e pesquisa rigorosa. Eu vou tentar fazer bloquinho de perguntas, tá? Para não fazer uma a uma, senão a gente acaba muito tempo. E Rafael, excelente apresentação e pesquisa rigorosa. Pergunta: você, baseado em seu estudo longitudinal, conhecimento da literatura e experiência, acredita que a pandemia irá atuar como moderador negativo para os não brancos, caso você colete dados de 2020 e 2021? Te pergunto isso, pois recentemente publiquei um artigo no Small Business Economics focado no não branco autônomo
e encontramos que esses últimos perderam, em média, 300% mais de horas de trabalho se comparado com autônomos brancos. Qual seria a sua opinião para a população geral em relação da renda? Follow-up: como podemos contribuir para a formação de políticas públicas a fim de combater esse agressor da sociedade? Caio Jardim dá parabéns, e aí pergunta: queria perguntar a respeito da mudança no padrão de mobilidade social longitudinal. Considerando que se analisam dados censitários autodeclarados, existem estudos de coorte que acompanham pais e filhos ao longo do tempo para entender essa transição no nível mais granular, com rastreamento das trajetórias profissionais dos mesmos indivíduos? É metodologicamente possível construir-se um estudo que olhe para filhos de autodeclarados negros e brancos? E, fechando esse primeiro bloco, o Danilo pergunta: Rafael, como você explica essa estabilidade na desigualdade de renda entre negros e brancos? Essa estabilidade te surpreendeu ou já era esperada, e por quê? São 3 perguntas aí para o Rafael para começar. Opa, obrigado, Marcos. 3 perguntas que eu, obviamente, não serei capaz de responder a contento, mas tudo bem, a gente tenta, né? Bom, sobre a questão da pandemia, a pandemia ela vai ser, ela é muito, ela é interessante, né? Porque, se por um lado, com certeza, eu imagino que ela afetou mais os conta própria informais, né? A gente sabe que essa é uma população que tem uma composição racial, mais população negra. Com certeza foi afetado. Mas, do outro lado, você teve o auxílio emergencial, né? Que é uma coisa meio paradoxal que aconteceu ainda por curto tempo, né? De repente, as famílias mais pobres começaram a receber uma grana que elas não recebiam antes, né? Por exemplo, as famílias do Bolsa Família, né? Não sabe-se lá quais as outras fontes de renda que tinham. Então, eu sei lá, acho difícil de prever o que aconteceu. Acho que a gente tem que esperar sair desses dados completos de 2021 para a gente ver, até porque essas cidades foram afetadas por outras questões, né? A outra pergunta, não, no Brasil a gente não tem um estudo que nem a Panel Study of Income Dynamics, que segue pais e filhos por longos períodos de tempo. No Brasil, a gente tem cobertura nacional, as perguntas retrospectivas das PNADs, né? Eu, por exemplo, mostrei dados de 96, depois teve uma de 2014, o Marco mostrou dados mais recentes, né, de 2014, da educação. Então, são esses pontos no tempo. E a PNAD contínua não dá para estudar a mobilidade intergeracional, porque o painel é curtinho, né? É 1 ano. Rafael, como você explica a estabilidade da desigualdade? Aí, assim, fazer a propaganda, né? Leiam a minha tese de doutorado. Inclusive, lá tem a fonte das citações todas, tá? Se alguém quiser saber. Não, pô, mas o Arthur Ramos falou isso aonde? Então, tem lá, é meio assim, é um teaser para você ter que ir lá baixar a minha tese. Bom, e é a combinação, né? O Michael ele mostrou um pedaço desse negócio muito bem, com muito detalhe, que é uma coisa que já está lá no Rasenbaum e no Vale Silva lá atrás, né? Que é a teoria das desvantagens cumulativas. Então, basicamente é o seguinte: quando uma família negra tem filhos, eles transmitem para o filho como desigualdade de classe toda a discriminação que eles sofreram e que eles receberam também como desigualdade de classe por sua vez. E aí eles entram na vida com todas as desvantagens que acarreta nascer na pobreza. Quem não nasce na pobreza, nasce na classe média ou na rica, ainda assim carrega aí, como disse o Michael muito bem, o seu passaporte, porque você é sempre tratado diferente. Então, por exemplo, a gente sabe que as famílias negras mais ricas, né, elas dizem coisas para os seus filhos que eu não preciso dizer para o meu. Então, de como se comportar na rua, se o segurança do supermercado um dia, por exemplo, te seguir. Porque são coisas que acontecem. Então, é uma combinação desse regime de baixa mobilidade de renda,
que causa uma inércia muito grande, que faz com que qualquer situação inicial tenda a se perdurar. E a baixa de mobilidade de renda é preciso entender o seguinte, porque quando você vai ver, tem uns estudos, por exemplo, principalmente sociológicos, não tem muita mobilidade, mas é de curta distância. E na mobilidade de renda é a mesma coisa. Na distribuição de renda é praticamente impossível alguém estar no mesmo lugar. A questão é que a distância que você move é muito pouca, então você não está muito distante de onde estavam seus pais e a sua posição é previsível, o que não deveria de forma alguma acontecer numa sociedade onde a origem social não importa, uma sociedade, em tese, é meritocrática. Então é assim que o negócio funciona, é um regime de baixa mobilidade que deveria produzir uma lenta equalização ao longo do tempo, que não ocorre, porque a gente tem todo esse componente de discriminação que incide e contribui para que isso seja reencenado de uma geração para outra. Estamos presos nesse ciclo que produz essa estabilidade dos indicadores de desigualdade que a gente observa. Quer dizer, o Brasil melhora como um todo, a renda aumenta, nós vivemos numa sociedade que é mais rica do que a da década de 80, e aí tem mais famílias negras melhores, mas é porque está todo mundo melhor. Do ponto de vista relativo, essa coisa não mudou muito. Obrigado. Obrigado. Você falou questão da mobilidade, se é muita, se é pouca e tal. Em geral, quando se faz comparação internacional, né, o Brasil tem uma mobilidade das mais baixas, né? A América Latina tem, e o Brasil, dentro da América Latina, não foge à regra, né? Então, mas eu vou passar agora um bloco de perguntas que eu vou direcionar aqui ao Michael, da Jana, do Sérgio e do Caio. A Jana Leal faz uma pergunta que era para os dois, eu acho que o Michael pode responder. Parabéns pelos trabalhos. Ela fala, Rafael, você falou que o peso das origens sociais em função da cor é muito mais importante para entender as diferenças de mobilidade social entre negros e brancos. Desse ponto de vista, entendo que você concorda que a meritocracia é uma falácia na explicação dessas diferenças de posição social entre negros e brancos. Você não acha que as políticas afirmativas, como as de cotas ou políticas de distribuição de renda, ajudam a diminuir essas diferenças de mobilidade? Vocês também falaram que houve uma mudança na percepção racial entre os negros. Vocês não acham que são justamente as políticas afirmativas que, promovidas pelas instituições, permitem, de forma mais intensa, modificar essas percepções individuais ao longo do tempo? Então, vou pedir ao Michael para responder essa junto com um bloquinho de outras duas, e depois, se o Rafael quiser também responder, fique à vontade. Sérgio Ferreira, ele mandou um link do estudo que ele fez lá no IMDS, com a mobilidade de 96 a 2014. Logo depois, o Michael citou a fonte, eu vi lá que era o próprio IMDS, então já está citado a pesquisa do Sérgio. E aí ele faz uma pergunta aqui, né? Fiquei curioso. Cadê? Ih, escapou aqui, desculpem. Tarará. Bom, para o Rafael, ele pergunta como construiu a matriz de transição de renda lá da tese, se fitou a renda do pai. Fala que no caso deles eles fizeram um pooling das duas PNAD de 96 e 14. E para o Michael, ele pergunta, Michael, se brancos são mais escolarizados do que negros e a empresa é de tecnologia, a empresa vai demandar mão de obra mais escolarizada do que a média e, portanto, com mais brancos, não? Então, tem dificuldade de chamar isso de algo que demonstre raça. Mulheres são mais escolarizadas do que homens, têm mais facilidade de entender diferenças em favor dos homens, porque vai no sentido oposto à distribuição de capital humano. Parabéns a ambos, excelentes exposições. E aí o Caio faz uma pergunta que é relacionada com essa questão do Sérgio. Oi, Michael, o índice controla por fatores como anos médios de estudo da oferta de mão de obra do município, estado, etc., e faixa etária? Se você puder explicar um pouco mais detalhadamente o índice, tal, alguma coisa assim, se tem esses controles ou não, acho que responde bem a ambos. E aí depois eu guardo os seguintes para outra rodada. Qual que foi o nome do último, ô Foi Marcos, o que eu Caio perguntei? Jardim. Foi o Caio Jardim Ah, que fez a entendi. pergunta sobre os controles. Tá, peraí. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver o final da Jana, que era muito grande a questão dela, eu não peguei direito o final. Uhum.
ela perguntava muito sobre Tá. Não, meritocracia e cotas, né? E a percepção. questão da declaração como negro, como Uhum. branco nas pesquisas. Tá, ótimo. Ô, Jana, o seguinte, assim, por exemplo, políticas de ação afirmativa, né, e de distribuições de renda, né, Bolsa Família, é, é importante, é um mecanismo, assim, fundamental, né, para é, permitir a gente avançar em algum sentido como sociedade, tá? Política de ação afirmativa, por exemplo, permitiu aí, ajudou milhares, né, de jovens aí de baixo nível socioeconômico e de negros, né, acessar o ensino superior e com isso, né, ter uma mobilidade educacional e ter melhores perspectivas na vida. As políticas de transferência de renda ajudaria a suavizar, tá, as condições de pobreza, tá? Mas é importante que assim, a gente não pode ficar só nessas políticas, né? Porque essas políticas em si são um paliativo, tá? A gente tem que criar mecanismo de quebrar essa estrutura social que a gente tem de repercussão de inércia social de uma forma estrutural mesmo, tá? Então, por isso, né, que muita gente traz esse debate sobre educação, tá? Que, por exemplo, melhorar, né, nossa performance educacional, desempenho educacional, gera ali uma externalidade gigantesca, né, na economia, na sociedade, tá? Então, por exemplo, essas duas políticas são meio políticas assim de tentar, né, a gente melhorar uma situação que está gravíssima, mas elas por si só não vai resolver tudo, tá? Ajuda a resolver, ajuda a gente a direcionar alguns problemas, mas a gente tem que encarar um problema gravíssimo, que é a questão educacional do Brasil, que é péssima, tá? E acaba sendo, impactando justamente mais os mais desfavorecidos, tá? Então, isso sim, eu acho que é uma política importante aí de a gente começar a endereçar, né, de uma forma mais assertiva, tá? E que o Brasil não faz, não caiu a ficha ainda dos brasileiros que a educação é uma questão importante, tá? Você olha o pessoal falar na mídia aqui e ali, mas muitas vezes a gente vê, presencia demagogia, tá? A gente não percebe ali um, um algo bem estruturado assim no sentido de causar um grande impacto, por exemplo, na educação brasileira, tá? É, a política de ação afirmativa, como você bem destacou, teve um impacto gigantesco na percepção individual, tá? Que eu costumo citar em outras apresentações que eu falo, assim, que o Brasil está vivendo um cenário racial totalmente novo, tá? E esse cenário racial totalmente novo não está sendo muito percebido, tá? E uma das coisas que contribuiu para esse novo cenário foi justamente a política de cotas. E não foi só uma questão de maior acesso da população negra ao ensino superior. Foi também essa externalidade que gerou no sentido da população começar a se perceber como negro também, tá? Então, se a gente pegar ali na década, por exemplo, de 80, 90, tinha um mecanismo que era muito comum, assim, dos negros quererem se embranquecer, tá? No sentido de querer se ascender socialmente. É, com as cotas ali, foi meio que um primeiro período que esse debate racial assim veio com muita força no Brasil, tá? Então esse debate, o debate racial, antes era uma coisa ali muito voltada para os setores ali do movimento negro, né? Alguns acadêmicos pautando isso, mas ainda era uma coisa muito meio fechadinha ali no debate racial no Brasil, tá? Ainda tinha toda aquela questão, né, que a gente vive numa democracia racial, não tem esse problema, etc. Então, com as cotas, foi anos ali de extenso debate, aparecendo na mídia, e aí a população começou a se tocar, né, tanto branca quanto negra, que a gente tem desafios sociais a ser, né,
enfrentados, né? E os negros começaram também a absorver um pouco mais de literatura relacionada à questão racial, começou esse processo de uma maior conscientização e valorização da identidade negra, que o Rafael até destacou muito bem, tá? Então, as cotas, ela gerou uma externalidade para a sociedade brasileira que é gigantesca, que vai para além da questão só do acesso, tá? Você teve a questão do acesso, teve essa questão, né, de agora você está formando um grupo cada vez mais coeso, organizado, o movimento negro está cada vez mais estruturado, e também você tem a formação aí, né, de milhares, né, de indivíduos que vieram de uma condição socioeconômica mais desfavorecida, né, então está trazendo para o debate público novas perspectivas, né? Novos olhares, novas formas de olhar e entender a sociedade brasileira também, tá? Então, a política de cotas é muito mais do que só o acesso ao ensino superior. Mas, repito, a gente não pode ficar, né, anos só na política de cotas. A gente tem que melhorar nosso sistema educacional para permitir que a gente avance como sociedade, tá? Porque a gente está patinando durante muito tempo na questão educacional. E eu não estou falando só aqui de negros e brancos, não. Estou falando a média assim, educacional do Brasil está muito ruim. A gente precisa avançar nisso, tá? Agora, indo para a pergunta do Sérgio, ele perguntou assim, por exemplo, setores de alta tecnologia, né? Então, acaba demandando mais, acho, pelo que eu entendi, vai acabar demandando mais profissionais que têm um nível de educação maior. E aí, isso acaba gerando, né, uma demanda maior por brancos, né, que acaba tendo uma escolaridade maior. Então, é, você teria ali que as empresas, né, não estariam discriminando, né? Ele até citou o caso, por exemplo, das mulheres que têm um nível de escolaridade mais alto, né, mais elevado do que os homens. Então, na perspectiva dele ali, pelo que eu entendi, né, mostra, né, que há uma discriminação de gênero, né, mas não dá para tirar talvez tanto uma discriminação racial, tá? Se foi esse o ponto, eu entendi meio que assim, e concordo, tá? Eu acho que a análise é por aí mesmo. Só algumas considerações que eu acho que é importante fazer, tá? As empresas, elas acabam, né, absorvendo toda essa exclusão social da sociedade brasileira. Tá? Então, o que a gente tem dentro das empresas, que a gente tem dentro das nossas instituições, é a exclusão social brasileira, tá? Que basicamente acaba sendo refletido nas empresas. Então, se a gente parar para olhar ali aprofundado, claro que vai ter um certo nível ali de discriminação, tá? Direta ou indireta, mas tem grande parte disso também, tá? Que a gente não está formando, a gente começou a formar, por exemplo, engenheiros negros, médicos negros, um período recente, tá? Então, as empresas acaba sendo esse reflexo da sociedade, tá? Agora, o ponto do índice, e isso que eu acho que é bem importante numa perspectiva econômica, é o seguinte: se eu olho para o setor de tecnologia, tá? Vou trazer para o setor bancário, que eu sempre uso o exemplo do setor bancário, que eu tenho nomes mais na cabeça. Setor de tecnologia eu não vou citar, vou saber citar, mas, por exemplo, se eu tenho um banco, um Santander, e o Santander está muito atrás do Itaú, numa perspectiva, por exemplo, de desequilíbrio racial e desequilíbrio de gênero, tá? Se eu tenho uma métrica mostrando isso, você está gerando uma transparência informacional para a sociedade, tá? Que antes não tinha, porque antes a questão a questão racial sempre era um jogando a bola para o outro, né? A gente, tem um problema racial no Brasil, mas a bola é do outro. A partir do momento que eu diminuo essa assimetria informacional, você acaba gerando uma pressão endógena ali para mudança de comportamento, né? Então, por exemplo, se eu sou um Santander, estou muito pior que o Bradesco, é, eu vou começa a ficar meio difícil eu não me preocupar, por exemplo, com a minha política de contratação, dado que o cenário racial fora da minha empresa não para de pegar fogo,
tá? Tá esquentando, esquentando, e é uma coisa que eu acredito que inevitavelmente pode acontecer aí de começar a pegar fogo no Brasil, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o caso do ano passado, a gente não bem que aquela fala da presidente, a gente não esperava aquela repercussão toda, porque já teve vários casos assim. O caso do Carrefour também mostra que a gente está vivendo um cenário racial totalmente distinto, tá? E isso chegou na mesa do CEO, tá? Eu tenho conversado, vira e mexe com CEOs em um outro projeto que eu tô, né? E eles estão, né, mais interessados nessa pauta. Então, com essa métrica, né, mesmo que a empresa não discrimine, se eu sou de um determinado setor, eu estou muito atrás de outra empresa, acaba gerando essa pressão para eu mudar minha política de contratação, tá? Essa que eu acho esse que eu acho que é um insight maior do índice. O índice por si só gera essa mudança endógena de comportamento, assim eu espero. Por fim, a pergunta do Caio Jardim, tá? Que eu acho que é uma pergunta muito boa, que ele falou assim de olhar para a questão das ofertas de mão de obra, tá? Com uma escolaridade diferente, tá? E quando a gente pensou primeiramente na primeira versão do índice, era justamente isso que a gente queria fazer, tá? Uma coisa importante, tá, pessoal, que eu esqueci de citar, mas é importante, o índice em si não foi a gente que criou, tá? A gente pegou de um estudo americano, trouxe aqui para o Brasil, fez uma proposta um pouco diferente ali, no sentido para olhar para toda a estrutura ocupacional da empresa, mas esse índice já foi usado no estudo americano, tá? É, e aí, quando a gente está comparando as duas populações, né, em vez de comparar, por exemplo, com a população economicamente ativa, que aí não entra, você não está controlando, por exemplo, a questão de escolaridade, ocupação da mão de obra, a gente queria comparar ali com ocupação, tá? Porque aí ficaria bem melhor, tá, o índice. Então, por exemplo, se eu tenho engenheiros negros, né, um percentual de engenheiros negros fora da minha empresa não está entrando, então a gente chegaria ali um pouco mais próximo na medida de discriminação direta e indireta, tá? Mas a gente não achou esse tipo de variável na PNAD para fazer essa comparação, tá? Por exemplo, a gente sabe quem está ocupado, mas a gente precisaria também, por exemplo, de pegar tanto o percentual de ocupados e desocupados, né, fora da empresa, para ter esse percentual e comparar com os ocupados dentro da empresa e assim gerar esse tipo de medida, tá? Então, o que a gente fez com isso não foi chegar próximo a uma medida de discriminação direta ou indireta, mas foi chegar numa coisa que está medindo todo esse processo de exclusão social da sociedade brasileira e acaba que a empresa absorve essa exclusão social, tá? Então, parte ali da coisa é responsabilidade da empresa, que a gente não sabe o quanto tá? Mas uma parcela muito grande disso também é a gente como sociedade que acaba excluindo os negros. Obrigado. Vou fazer aqui uma pergunta do Ivan Marques da Silva Anjos Lima para o Rafael. Sobre as políticas públicas no período 2006 a 2014, considerando o período Lula-Dilma, no caso, ele não observou ascensão ou melhoria na desigualdade de acesso aos bens e serviços e educação para a população negra no Brasil. Então, queria que você respondesse a pergunta dele, considerando que ele fala de acesso a bens e serviços, educação e também no aspecto da renda, que foi o que você mostrou. E vou pegar carona e fazer pergunta para você também, Rafael. Você falou assim que uma das suas hipóteses lá é que uma parte do que explica as coisas é o fato de que as pessoas estão se declarando mais negras ou declarando as pessoas do seu domicílio mais negras do que antes. Você já tem na cabeça algum plano de como quantificar qual é essa parte, como fazer para quantificar qual é essa parte? É, e, e se você tem algum plano também de tentar separar qual é a parte que a gente que se deve, assim, também quantitativamente, a essa baixa mobilidade
entre estratos de renda, né? Porque, enfim, a gente pode, assim, intuitivamente supor que, bom, se não tiver mobilidade nenhuma, nada muda. Se houver mobilidade, as coisas devem mudar, mas também pode ser que elas fiquem só naquela mobilidade circular que você mostrou ali, em que as pessoas ficam só trocando de posição, mas negros trocando de posição com negros, brancos trocando de posição com brancos, e isso também não muda muito a desigualdade racial. Então, como é que a gente poderia testar ou simular assim, quanto que a mobilidade deveria estar ou estaria contribuindo numa direção e outra, enfim, separar de onde vem cada coisa, se você tem alguma já ideia na manga sobre como fazer essas coisas. Então, vou começar pelo fim aqui, então, pela sua pergunta, que é super interessante. Tem na literatura, né? Tem todo um ramo da literatura que tem medidas de mobilidade, digamos assim, é a abordagem axiomática das medidas de mobilidade. Então, eles têm alguns axiomas em comum com as medidas de desigualdade, de bem-estar e etc. E, basicamente, o que você quebra é o axioma do anonimato, né? Porque na mobilidade você não tem mais anonimato. Mas, em tese, você pode ter muita mobilidade numa sociedade muito desigual. Então, não precisa ter relação entre uma coisa e outra, porque uma coisa é o mapa das posições e outra coisa é o fluxo entre as posições. Você pode ter muita desigualdade entre as posições no T0 e no T1. Porém, a evidência empírica é no seguinte sentido: as sociedades que têm maior mobilidade também são sociedades que têm menor desigualdade, em geral. E também são sociedades que têm sistemas de ensino público nos quais as crianças entram bem cedo e você consegue ter alguma uniformidade de estímulos, lembrando que o background familiar ele é sempre pró-desigualdade, porque não tem nenhuma família que queira para os seus filhos o mesmo que os outros. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E o melhor quer dizer mais. Então, a gente precisa de contrapor essas nossas tendências, né? O problema de fazer isso é que a gente não tem essa mobilidade inteira, né? Para um período muito grande. A gente pode olhar para uma corte. Então, acho que não dá para fazer isso muito bem. O da mudança de cor e desigualdade, o quanto que isso influenciou, a mudança na declaração de cor, eu já tive algumas ideias para fazer isso, mas não toquei isso para frente, não. Estou jogando no ar aqui, provavelmente alguém vai fazer primeiro. Não, então não precisa entregar como faz, não. É. Aí tem a questão das políticas de ação afirmativa. Eu concordo muito com o que o Michael falou, porque eu não quis dizer de forma alguma que as políticas não tenham sido importantes. Eu acho que as políticas foram importantíssimas e tudo que o movimento negro fez, desde, digamos assim, lá da década de 80 e as oportunidades que foram criadas, primeiro com a Fundação Palmares, depois o Tricentenário Zumbi, você consegue ver várias etapas onde você vai vendo o negócio sendo assim, é uma conquista depois da outra, né? E aí entra no Estado, começa a ter proposição de política, em alguma hora tem mesmo. Então, eu concordo com o Michael que o momento das cotas é o primeiro sinal, digamos, na história do Brasil, de que você tem uma sinalização de que, cara, você é preto e pardo e tem uma coisa para você. Tem cota na universidade. Então, pelo menos já é alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que isso contribui para mudar. E se você for olhar mesmo aquela mudança na declaração de cor, o grosso dela, 96 para 2016, é onde tem aquela mudança toda ali. Então, é isso que é aquela coisa assim. As pessoas não tentam mais se branquear. Tem muita discriminação ainda, mas as pessoas usam cabelo afro. Não tem mais. Teve uma mudança muito grande. Mas, ao mesmo tempo, se você teve muito sucesso nessa dimensão cultural, nessa outra não. Porque você continua com os problemas de educação, que nem o Michael falou, você continua com uma mobilidade de renda e de classe muito baixa, com grande determinação, você continua com baixa desigualdade de oportunidades, então isso tende a projetar para sempre. Então tem a ver com a pergunta da Jana, por exemplo, que eu respondi em parte. Uma coisa que é importante lembrar é assim, quando a gente fala de origem social e raça no Brasil, a gente está falando de uma coisa que se converte na outra, na sucessão das gerações. Porque toda discriminação
que os pais dos jovens negros que estão aí hoje sofreram passaram para eles, não diretamente, mas como uma origem social prejudicada. Então, uma coisa vira a outra nessa dialética da sucessão aí das gerações. Finalmente, uma pergunta específica que fizeram antes, Marcos. Eu não trabalho com renda individual, eu trabalho com renda domiciliar per capita. Então, a estratégia é, em 1976, eu rodo um modelo para a renda domiciliar per capita, onde os preditores são, além dos controles de região, ocupação do pai, educação do pai e educação da mãe. E aí eu uso os coeficientes disso para prever a renda do passado na PNAD de 1996, que tem essas perguntas retrospectivas. Então, normalmente, os trabalhos de mobilidade, eles trabalham com renda do trabalho, né, ou renda individual, mas eu não, eu trabalhei com renda domiciliar per capita. Obrigado de novo pelo convite, cara. Tá ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, duas perguntas também para o Michael. Tem uma questão que acho que é recorrente no debate, assim, que os estudos sobre desigualdade racial acaba com muita frequência, como nos trabalhos de ambos aqui hoje, agregam cores que são desagregadas nas respostas do IBGE, né? Então, no IBGE você pode declarar cor ou raça como sendo preto, pardo, branco, amarelo, indígena, e eventualmente não responder até. Mas em geral, as análises agregam, ou pretos e pardos formam um grupo, ou brancos e amarelos formam um grupo, e aí se fica com dois grupos. Qual é a importância disso e qual é a motivação disso? Se vocês puderem explicar um pouco, assim, para quem nunca trabalhou com dados do IBGE e que, quando o IBGE vem aqui e me pergunta de um jeito, e aí depois quando eu vejo a pesquisa é de outro. Se vocês puderem justificar um pouco, explicar um pouco por que se faz isso, é interessante. E a outra pergunta para o Michael é o seguinte: você estava falando da agenda das empresas, que tem uma demanda, uma certa concorrência enfim, uma imagem que pode ficar ruim em tempos de demandas novas por igualdade racial, etc. As teses que o Rafael estava mostrando, em parte, elas traziam embutida a ideia de que o mercado resolve as coisas, assim, que, olha, a modernidade vai vir e aí isso é um arcaísmo, você ser racista e tal, e de certa forma, tem toda a teoria também da discriminação estatística, que não é que nada disso esteja errado, mas é que a ideia de que isso vai levar a um resultado melhor por si mesmo é que eu acho um pouco otimista demais, né? De que, bom, a discriminação estatística é aquela ideia de que, bom, você não tem informação perfeita sobre as pessoas, você só enxerga algumas informações sobre as pessoas, você sabe que, na média, brancos são mais escolarizados do que negros, então só viu a cor, você escolhe pela cor e tal. E aí você, à medida que você vai se informando e tal, você vai percebendo que você está perdendo dinheiro ao escolher errado. Então, você, para não perder dinheiro, você deixa de ser racista. Seria isso, um pouco a ideia de que a discriminação estatística ela tende a se dissolver por oferta e demanda. Então, quanto que isso é possível? Porque eu entendo que o mercado tem um papel, o Estado tem um papel, as famílias têm um papel nessa história. Quanto que você acha que é o papel do mercado e quanto que não é o papel do mercado para você na solução dos problemas raciais, Michael? Ótimo, Marcos. Obrigado pelas perguntas. Elas são bem importantes, né? A segunda eu acho que é um pouco mais difícil de responder, mas eu vou tentar. A primeira, eu vejo ela de uma forma bem mais tranquila. E, por exemplo, você me perguntou porque, né, como usar os dados do IBGE, né? A gente sabe que, por exemplo, tem preto, pardo, que somando dá negros, né? E algumas pesquisas colocam brancos e amarelos juntos, tá? É, então, tem várias considerações sobre isso. Primeiro, que não tem uma forma correta de usar, tá? É, se você quiser olhar, por exemplo, a discriminação, e a gente sabe que, por exemplo, a discriminação tende a
tem bastante pesquisa mostrando isso, que a discriminação tende a afetar mais as pessoas que estão mais longe do que um ideal branco, né? Então, a tendência é, por exemplo, um pardo sofrer um pouco menos discriminação do que um preto. Essa que seria a tendência se a gente olhar para a literatura, tá? E tem bastante evidência disso, né, na literatura americana, que a tonalidade da pele vai afetar, tá? No caso do Brasil, ainda falta avançar um pouco nos estudos empíricos nesse sentido, tá? Mas se você quiser estudar discriminação, é importante você desagregar, tá? Coloca branco, pardo e preto para ver se, por exemplo, como que os coeficientes podem mudar do pardo para preto e, 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 por exemplo, em uma pesquisa que eu fiz relacionada à Covid no ano passado, a gente estava tentando olhar ali se a probabilidade, né, de ir para a UTI vai afetar de uma forma expressiva a partir, né, de uma autodeclaração diferente de pele, né? Então, a gente olhava ali, comparava, por exemplo, branco com pardo, comparava ali branco com preto, fazia vários tipos de combinações, né? E controlava pelas condições socioeconômicas, controlava pelas doenças, né, do indivíduo, se tinha comorbidade ou não, colocava um conjunto de fatores, de controles relativamente grande, tá? E a gente percebeu uma coisa bem interessante, por exemplo, o branco e pardo, a probabilidade, por exemplo, de ir para UTI estava relativamente próximo até de morrer na hora que você controlava por todas as variáveis, e do preto era muito distante, tá? Então, dependendo da pesquisa que você vai fazer, interessante, seria interessante quebrar, tá, entre pardos e pretos, só que aí vem uma outra questão que é importante, que é a questão amostral. Tá? Dependendo do que você vai fazer, o número de observações vai ser pequeno de pretos, tá? Então, isso dificulta um pouco, pode dificultar um pouco a análise, tá? É, mas, de uma forma geral, muito que a gente tem aí de dados, quando a gente olha para agregado, brancos e pretos estão relativamente próximos, tá? Que essa é a principal, né, motivação ali do movimento negro, tá? O movimento negro, tipo, odeia quando você quebra entre pardos e pretos, entendeu? Por exemplo, eu toda hora vem alguém puxar minha orelha quando eu falo uma coisa assim, tipo, coloco brancos e pretos separados, tá? Eu particularmente gosto sempre de quebrar brancos e pretos para tentar ver particularidades, esse tipo de coisa e colocar a análise do negro em si, da soma, tá? Mas já adianto que, dependendo para onde o estudo vocês vão fazer, para onde vocês vão mandar e tal, é possível que alguém do movimento negro mande alguma mensagem falando para colocar brancos e pretos juntos, tá? Isso pode acontecer. É, E aí, a sua próxima pergunta, qual que seria o papel do mercado, né? É, é uma pergunta difícil. Eu acho assim, o, por exemplo, nisso que eu destaquei, por exemplo, assimetria não assimetria, assimetria informacional, você tem um problema informacional ali. Então, por exemplo, se eu colocar uma maior transparência nos equilíbrios raciais da empresa, poderia gerar uma pressão endógena para a mudança de comportamento, tá? Porque acontece o seguinte, por exemplo, se eu sou uma empresa, por que eu vou ter que me preocupar com uma contratação de negros, né? Que isso gera um custo, eu vou ter que mudar minha política de contratação, sendo que todas as minhas empresas não estão preocupadas com isso. Então, não faz sentido nenhum eu começar a preocupar com política de contratação de negros, tá? Agora, se o cenário racial está aquecido, que nem como está, e tudo indica que vai aquecer mais ainda, e se eu tenho uma transparência informacional mostrando que, por exemplo, meu concorrente está muito na frente, eu começo a me preocupar e faz sentido eu internalizar esse custo, né, de contratação, porque eu posso ter um impacto gigantesco na minha imagem, tá? Então, tem esse lado, né, que a empresa é, é,
acaba agora, no cenário atual, sendo mais forçada, né, a contratar negros, tá? E ser também, eu acho que uma parte, um veículo no sentido de tentar ajudar a resolver um problema, tá? Porque, mais uma vez, né, a gente tem um problema estrutural aí de exclusão social, né? E é possível, por exemplo, se todas as empresas comecem a realmente contratar negros agora, rapidinho a gente estoca, né? A gente acaba com o estoque, né, de mão de obra negra aí no mercado e vai precisar formar mais, tá? Então, essa mudança, por exemplo, simplesmente na contratação, de mesmo pegar, vamos supor, negros que não sejam formados em universidades, né, mais consagradas aí, é, e começa a colocar para dentro, fazer um processo de treinamento ali interno, vamos supor, dar curso de inglês, esse tipo de coisa, pode também mudar, por exemplo, toda a perspectiva, né, da sociedade, tá? Por exemplo, eu sou daquele tempo de escola pública que ninguém imaginava que existia ensino superior, entendeu? Porque ensino superior era uma coisa de elite, entendeu? Eu, particularmente, fui saber sobre ensino superior pelo meu irmão, que as próprias professoras não falavam isso na sala, porque acreditavam que ninguém ia conseguir. Agora a gente já sabe que essa possibilidade de ensino superior fica um pouco mais factível, tá? Para a população. Se a gente começa a ampliar também a factibilidade de entrar no mercado de trabalho e conseguir boas posições, também começa a mudar essa dinâmica, né, em toda a estrutura social de as pessoas começarem a acreditar também nelas, né? Porque a gente tem esse cenário de baixa mobilidade social no Brasil, é, e agora, no meu entendimento, tá, não tem pesquisa nenhuma nisso e tal, mas eu acho que parte disso também vem uma questão de perspectiva da vida, de autoestima, de você acreditar que você pode chegar lá. A partir do momento que você está gerando isso para a sociedade, o pessoal lá de baixo começar a perceber também que com um pouco mais de esforço, as pessoas vão conseguir chegar, você começa talvez até melhorar o desempenho escolar, tá? Porque mais uma vez, na escola, tipo, que eu estudava, ninguém queria estudar porque acreditava que aquilo lá não ia servir para nada. Afinal, todo mundo ia virar empregada doméstica, enfim, trabalhar um lava-jato, coisa assim, tá? Então, eu acho que o mercado, as empresas têm uma função importante nisso, né? Mesmo que seja atraindo, né, essa mão de obra que talvez vai ter que passar por processo de treinamento interno em determinados casos, né, e outros não. Você tem muitos profissionais bem qualificados aí no mercado que às vezes não conseguem entrar. Vai sinalizar para a população, né, que a gente está virando a página, tá? E realmente parece que o setor empresarial brasileiro está começando a mudar essa página, tá? Mas, infelizmente, assim, o setor, né, empresarial vai conseguir causar um impacto, mas não vai ser aquele impacto gigantesco. Possivelmente vai ter um impacto, mas não gigantesco. A gente precisa mudar também as nossas políticas públicas, né? Aqui no Brasil acaba sendo muito ruins, porque historicamente a gente é representado por políticos ruins, entendeu? Então a gente também tem que tentar levar um pouco mais essa mensagem de inclusão, né, de transformação social, de pobreza é uma coisa séria, para o Estado, que aí sim é um dos maiores agentes, né, de transformação social, né? Obrigado. Eu estava imaginando justamente isso mesmo, que fosse uma questão mesmo de complementar, né? Tentar agir por vários canais e esse é um deles, certamente. Bom, gente, eu vou agradecer a presença de todos, vou abrir só para considerações finais, se vocês quiserem complementar coisas, faltou falar alguma coisa, fique à vontade. É, a gente na semana que vem teria um seminário que foi adiado uma vez, a gente vai precisar adiar de um novo, infelizmente, que é sobre o impacto dos mega eventos no Rio de Janeiro, na mobilidade urbana do Rio de Janeiro e no acesso a oportunidades pelas transformações urbanas que aconteceram na preparação para os mega eventos, para a Copa, Olimpíadas. Mas, enfim, a gente precisou reagendar, ainda vamos anunciar a nova data. Enfim, muito obrigado e
Michael, Rafael, vocês têm últimas considerações a fazer? Fiquem à vontade. Não, só queria agradecer aí o convite. Foi bastante interessante. Obrigado. Eu também não gostaria de também agradecer aí o convite, a presença de todos e todas, tá? E basicamente é isso, pessoal. Bom, muito obrigado aos dois, Michael, Rafael, todos os presentes. Teve vários parabéns aqui, elogios de várias pessoas, Lorena Hakak, da Luciana Servo, entre outros. Bom, abraços para todo mundo, muita saúde e até a próxima. A gente anuncia aí o próximo assim que a gente tiver a data. Um abraço, tchau, tchau.